Nos primeiros 3 capítulos do livro de Jeremias, o profeta é chamado por Deus para ser um mensageiro de advertência e arrependimento para o povo de Judá. Deus expressa sua insatisfação com a infidelidade de Israel e Judá e chama o povo ao arrependimento. Jeremias capítulo 1, versículos 1 a 3. Introdução ao livro de Jeremias, apresentando o profeta como filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado, e continuou até o cativeiro de Jerusalém, nos dias de Zedequias, filho de Josias. Versículos 4 a 10. A chamada de Jeremias. Deus fala a Jeremias dizendo que o conhecia antes de formá-lo no ventre materno e que o consagrou e o designou como profeta às nações. Jeremias responde que não sabe falar, pois é uma criança. Deus lhe diz para não dizer que é uma criança, pois ele irá a todos a quem Deus o enviar e falará tudo o que Deus lhe ordenar. Deus o encoraja a não ter medo, pois estará com ele para livrá-lo. Então, o Senhor toca a boca de Jeremias e diz que colocou suas palavras na boca dele e o estabeleceu sobre nações e reinos para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, edificar e plantar. Versículos 11 a 19. Visões e advertências iniciais. Deus mostra a Jeremias uma vara de amendoeira e explica que está vigiando para cumprir sua palavra. Em seguida, Deus mostra uma panela fervente virada do norte, simbolizando o desastre que virá do norte. Deus declara que trará os reinos do norte contra Judá por causa da idolatria e da rejeição ao Senhor. Jeremias é instruído a se preparar e falar tudo o que Deus ordenar, pois Deus o fortaleceu contra reis, príncipes, sacerdotes e o povo. Eles lutarão contra ele, mas não prevalecerão, pois Deus está com ele para livrá-lo. Jeremias, capítulo 2. Versículos 1 a 3. Deus lembra a devoção inicial de Israel. Deus diz a Jeremias para proclamar em Jerusalém que ele se lembra do amor e da fidelidade de Israel nos primeiros dias, como uma noiva. Israel era santo ao Senhor e as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça vinha sobre eles. Versículos 4 a 13. Acusações contra Israel. Deus pergunta o que os antepassados de Israel encontraram nele para se afastarem e seguirem a vaidade. Os sacerdotes, líderes e profetas não perguntaram pelo Senhor, mas seguiram deuses inúteis. Deus chama os céus a se espantarem com isso. Ele acusa o povo de cometer 2 pecados: abandonar a Deus, a fonte de águas vivas, e cavar para si cisternas rachadas que não retêm água. Versículos 14 a 37. A infidelidade e o castigo de Israel. Deus pergunta por que Israel se tornou presa e saqueado. Ele menciona como Israel foi destruído por Assíria e Egito devido à sua infidelidade. Deus exorta Israel a reconhecer sua maldade e a se arrepender. Ele os lembra de sua idolatria e prostituição espiritual, adorando ídolos e deuses estrangeiros. Deus lamenta que Israel tenha se esquecido dele e se voltado para deuses inúteis. Ele acusa Israel de matar inocentes e de ser imoral como uma prostituta. Deus declara que a confiança em alianças com outras nações não salvará Israel. O povo de Israel se envergonhará de sua confiança em falsos deuses e nações estrangeiras, assim como o Egito e a Assíria os envergonharam. Jeremias, capítulo 3. Versículos 1 a 5. Deus compara Israel a uma esposa infiel. Ele pergunta se um homem voltaria para sua esposa se ela se casasse com outro. Apesar de Israel ter se prostituído com muitos amantes, Deus ainda a chama de volta. Ele acusa Israel de praticar idolatria em todos os lugares altos e de se recusar a se arrepender. Deus menciona que enviou chuva no tempo certo, mas Israel permaneceu impuro e sem vergonha. Versículos 6 a 10. Deus fala sobre a infidelidade de Israel e Judá.
Durante o reinado de Josias, Deus pergunta a Jeremias se ele viu o que Israel fez. Israel se prostituiu espiritualmente, adorando ídolos em todos os lugares altos. Apesar disso, Deus a chamou de volta, mas ela não voltou. Sua irmã Judá viu isso, mas não se arrependeu sinceramente, apenas fingiu. Versículos 11 a 15. Deus convida Israel ao arrependimento. Deus declara que Israel infiel é mais justa do que Judá traidora. Ele instrui Jeremias a proclamar ao norte que Deus ainda chama Israel de volta. Deus promete restaurar Israel se ela reconhecer sua culpa e se arrepender. Ele trará de volta os exilados e lhes dará pastores segundo o seu coração, que os alimentarão com conhecimento e entendimento. Versículos 16 a 20. Promessa de restauração. Deus promete que, quando Israel se multiplicar e prosperar na terra, não mais se lembrarão da Arca da Aliança, nem se importarão com ela, porque a presença de Deus estará com eles. Jerusalém será chamada de Trono do Senhor, e todas as nações se reunirão ali para honrar o nome do Senhor. Deus promete trazer de volta a Israel e Judá do cativeiro para a terra que deu aos seus antepassados. Versículos 21 a 25. O arrependimento de Israel. Jeremias ouve uma voz chorando nos lugares altos, o povo de Israel chorando e suplicando por causa de sua infidelidade. Eles confessam sua culpa, reconhecendo que adoraram ídolos e se desviaram do Senhor. Eles clamam pelo perdão de Deus e confessam que confiaram em falsos deuses e alianças, mas foram traídos. Eles reconhecem que somente no Senhor está a salvação de Israel. Esses capítulos de Jeremias destacam o chamado de Deus ao profeta, a infidelidade de Israel e Judá, e o convite ao arrependimento e à restauração. Deus é apresentado como justo e misericordioso, pronto para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele de todo o coração. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de Jeremias, capítulos 1 a 3. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano, e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!